Queridos, eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Quantos já perceberam que nós temos estações? Estações. Para cada estação tem um tipo de conduta, tem uma ação que precisa ser realizada. Não adianta eu pensar assim, saí do Brasil, no Brasil estava calor. Eu vou para a Europa de camiseta hoje. Se eu não entender a estação, o que ia acontecer aqui quando eu chegasse só de camiseta aqui na Europa? Eu ia adoecer. Concordam? Tem pessoas que estão adoecendo espiritualmente porque não estão entendendo as estações da vida espiritual. Por quê? Porque para cada estação nós precisamos de uma conduta. E vamos também ser sinceros, queridos, cada estação tem a sua beleza, não tem? Quem é que gosta da primavera? Quem é que gosta do inverno? 3. Quem é que gosta do verão? A maioria. Mas vocês concordam que cada estação tem a sua beleza? Não tem? Cada estação, desde que a gente esteja de acordo com as estações, cada uma tem a sua beleza, tem o seu benefício. Mas, por um outro lado, se não estivermos preparados para as estações, nós passaremos por problema. O verão pode ser maravilhoso, mas pega um dia e você não tem ar na casa. Não é assim? O inverno pode ser maravilhoso, mas pega um dia que você não tem aquecedor na casa, não tem coberta. Então, na verdade, dependendo do nosso posicionamento, se não nos prepararmos para uma próxima estação, a gente pode perder o melhor dela. E aí tem pessoas que não se preparam para momentos na vida e aí acham que a vida é ruim. A vida nunca é ruim. Se você conhece Jesus, Jesus veio para que você tivesse vida e vida em abundância. Não é somente vida, é uma vida com sobra, é uma vida com bênção. Então, só que se não estou provando isso, talvez é porque eu não me preparei para essa estação. E nós precisamos estar preparados. Dentro disso, queridos, nós vivemos momentos já como igreja. A igreja em Guarapuava tem 31 anos, vai fazer agora em maio. É uma igreja muito vibrante, uma igreja que é uma referência na cidade. Guarapuava, imagino que é do tamanho de Braga. Quantos mil habitantes tem aqui? Guarapuava tem 200 mil habitantes, né? Tem uma igreja vibrante lá, nós temos mais ou menos uns 2.500 membros, mas assim, só que não foi sempre assim. Nós já tivemos momentos com a igreja até maior do que isso, e já tivemos momentos com a igreja que parecia um inverno, meu irmão. Um inverno terrível, porque também a igreja passa por estações. Mas o problema não é passar por estações, o problema é não estarmos preparados para as estações. E talvez no momento de maior inverno que nós passamos como igreja, que foi uma situação que nós enfrentamos, e logo que enfrentamos a situação, entrou a pandemia. E eu lembro que nesse momento eu fiquei muito assustado, eu falei, Deus, o que vai ser agora? Foi muito difícil a pandemia, não foi? Gente, o primeiro dia que eu ministrei só para uma câmera, com aquele templo gigantesco, sem ninguém, eu cheguei em casa e comecei a chorar. Porque parecia que não era verdade. Não parecia que não era verdade? Não, acho que não está acontecendo isso. Parecia que era um pesadelo e eu falo, não, acho que eu vou acordar, daqui a pouco vai voltar tudo ao normal. E a verdade é que demorou. E aí quando todo mundo, por causa de pandemia e situações que nós estávamos vivendo internas, aquele momento difícil, todo mundo começou a pensar que era o fim. E agora? É um fim. E quando você não está preparado para uma estação, você está sofrendo, uma noite de muito calor, você pensa que é o fim, você pensa que nunca vai mais e você vai dormir. Né? Ou então, quando você tem criança pequena e aquela estação, você diz, acho que nunca mais eu durmo. Não é assim? Pega uma mãe de criança pequena, para você ver o tamanho da olheira, não tem nem maquiagem, nada que resolva. Né? E às vezes a gente pensa que não vai passar aquele momento, mas vai passar. Os invernos passam, os verões passam, as primaveras passam. E aí, queridos, no momento que todo mundo estava pensando que era o fim por causa de pandemia, num momento difícil da igreja, Deus me trouxe essa palavra que eu vou compartilhar hoje. E Deus me trouxe uma palavra profética, que eu sei que vai ser profética para alguns. Quando todo mundo pensava que era o fim, um dia eu, num momento de oração, Deus falou muito forte comigo, ele falou assim, não é o fim, é um fantástico começo. E eu sei que eu vim, como homem de Deus, comunicar isso para algumas pessoas aqui. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo. Eu não sei se você está preparado para essa estação. Eu não sei quais são as dificuldades dessa estação. Nós estamos vivendo dias que sim, são difíceis.
né? O mundo enfrentando 2 guerras, momentos terríveis, momentos que aqui na Europa tiveram que lidar com coisas que o brasileiro já lida há bastante tempo, né? Mas preocupações com arrendamento subindo, com energia subindo, com inflação, coisas que não teve aqui. A verdade é que o mundo, sim, está sendo como se fosse chacoalhado. Mas deixa eu te dizer, o mundo pode estar, mas a igreja não. A igreja, ela continua firme. Deus continua cuidando dos seus. Deus continua no controle. Por que Deus continua no controle? Porque Ele sabe que não é o fim. É um fantástico começo. Amém? Será que você pode acordar hoje e falar isso para a pessoa que está do seu lado? Diga assim, não é um fim. É um fantástico começo. Aleluia! Dentro desse entendimento, queridos, Deus começou a trazer coisas ao meu coração. E eu comecei a subir no púlpito e falar, gente, não é o fim, é um fantástico começo. Deus vai fazer coisas novas na igreja. E aí tivemos que mudar algumas coisas na igreja. E Deus começou a fazer aquilo que Ele tinha prometido. Hoje estamos vivendo uma estação maravilhosa. Se o inverno é ruim, entre aspas, né, só na nossa aplicação, e o verão é bom, gente, hoje nós estamos com a igreja lá 44 graus, né? Está sendo uma bênção, está maravilhoso, mas cada estação tem que ter uma preparação. Dentro disso, naquele processo ali, Deus falou comigo, Éclis, o que você vai fazer quando a pomba não voltar? E aí eu fiquei com essa frase na minha cabeça, eu orando, eu falei, e aí quando a gente está numa estação ruim, parece que tudo a gente olha pelo lado ruim, né? Então já não estava vindo muita gente no culto, eu pensei, se até a pomba não vir no culto agora, que é o Espírito, daí terminou de estragar. Falei, Deus, porque até o povo não vir, tudo bem, mas se agora nem a pomba vai vir para o culto, nem o Espírito Santo. E na verdade não era isso que Deus queria comunicar ao meu coração. E quando eu fui para a palavra, Deus me deu um entendimento profético a respeito de um texto que eu quero compartilhar com vocês hoje. O que fazer quando a pomba não volta? Abra comigo em Gênesis. Gênesis no capítulo 8. Eu quero contextualizar para vocês. Talvez essa tenha sido a estação mais difícil da humanidade. Por que foi a mais difícil? Porque Deus tinha decidido que toda uma geração ia morrer. Toda uma geração morreria. A Bíblia diz que a iniquidade tinha subido diante de Deus, o pecado tinha subido, e Deus decidiu mandar um dilúvio para destruir toda aquela geração. O que é importante nós entendermos? Deus tinha separado uma família, a família de Noé. Falou, Noé, construa uma arca, você e toda a sua família, e entre na arca. Por quê? Porque Deus queria começar uma nova estação. Deus queria começar uma nova história. A Bíblia diz que Noé era homem justo e bom que andava com Deus. A Bíblia diz para Noé, Deus diz para Noé, entra na arca, você, a sua esposa, os seus filhos e a esposa dos seus filhos. Alguém já reparou que Deus não pediu para a sogra de Noé entrar na arca? Eu estou brincando, gente. Estou brincando. Você viu? Falou assim, entra você, a tua mulher, teus filhos, não pediu para a sogra entrar, porque você acha que não ia dar certo dentro da arca. Estou brincando. Até porque, para corrigir a brincadeira, até porque a figura da sogra estava representada ali, não estava? Entrou a esposa de Noé com 3 noras, gente. Entrou na arca e deu certo. Se uma morando com 3 deu certo, meu irmão, tem saída para você. Amém? Vai dar certo, aleluia, glória a Deus. Mas tirando a brincadeira, a verdade é que Deus manda entrar na arca e entrar com toda a sua família. Quando eles entram na arca, você conhece a história. Chuva, meu irmão. E abriram-se águas, veio água de cima e água de baixo, porque abriram-se as profundezas, diz o texto. E a verdade é que toda aquela geração morreu. Fica só uma família, a família de Noé. E Deus queria começar algo novo a partir deles. Dentro desse entendimento, chega esse tempo aqui, esse momento, que as águas, né, Noé não sabia como é que estava lá fora, não sabia se tinha baixado as águas ou não, e tinha parado a chuva. E então, Noé precisava agora viver algo novo. Dentro desse entendimento é que tem esse versículo aqui, esses versículos. Vamos ler Gênesis 8 a partir do versículo 6. Passados 40 dias, então aqui já passou dilúvio, e mais 40 dias,
Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Essa era a expectativa dele. Noé soltou um corvo, repita comigo, corvo. Mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca, a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro da arca. Noé espera mais 7 dias. Soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé, então, ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias, de novo soltou a pomba, mas dessa vez a pomba não voltou. A pergunta de Deus para mim naquele dia foi: o que você faz quando a pomba não volta? E eu comecei a estudar esse texto. Se você entender aqui o contexto, uma geração tinha morrido. Noé agora precisa tomar uma decisão. Será que as águas baixaram? Será que eu posso entrar no novo? Será que eu posso tomar posse de algo novo que está por vir? Mas ele não sabia, ele tinha insegurança. E eu não sei se você já prestou atenção no texto, mas a Bíblia diz que, em primeiro lugar, ele solta um corvo. E é interessante a gente pensar nisso, porque isso mostra o tipo de visão que Noé estava tendo de como que estava o mundo lá fora. Agora, para quem entende de português aqui, se tiver um professor de português, se eu errar, você me fala. Mas até onde eu sei, o corvo é uma ave necrófaga. Estou certo? Se você não balançou a cabeça é porque você não sabe. Se você não sabe, não tem problema se eu falei errado. Mas a verdade, quem é que sabe? É isso mesmo? Pode testificar? 2. 1, 2. Beleza, obrigado. 2 irmãos aqui que afirmaram que está certo. A verdade é que o corvo, como o urubu, ele é uma ave necrófaga. Ele se alimenta do quê? De restos mortais. Qual era a visão de Noé nesse momento? Deus falou para mim que ia matar todo mundo. Estão comigo? Então eu vou soltar um corvo, porque com certeza o corvo ele vai ter muito alimento, concorda? Ele vai ter tanto corpo lá fora, tantos restos mortais, que é bem provável que o corvo não vai voltar. E não voltando, eu sei que já baixaram as águas. Mas a verdade é que aqui mostra que Noé ele tinha uma visão humana do que estava acontecendo lá fora. Noé pensou, tem um caos. Deus falou que ia destruir. Então vai estar horrível lá fora. O mundo lá fora, bom é estar aqui dentro da arca, porque o mundo lá fora vai estar horrível, é morte, são restos mortais. Agora veja só que interessante, porque isso mostra a visão humana. E quantas pessoas estão na igreja, caminham com Jesus, têm palavras de bênção sobre a vida delas, mas elas continuam com a visão do corvo. E eu quero dizer para você, larga a visão do corvo. Tem pessoas que pensam assim, tudo na vida delas é difícil. Você levanta pela manhã, encontra a pessoa e diz assim, como é que está? A pessoa já te diz, uma luta. Você viu que tem gente que vive em luta? É luta todo dia, né? Tem gente que não é um leão por dia, é o zoológico inteiro que ele tem que matar por dia. Porque sempre é uma luta. Você pergunta, como é que está o trabalho? Está horrível. Como é que está isso? Ah, meu Deus. Se chove, está ruim porque chove. Se faz frio, está ruim porque está frio. Se faz calor, está ruim porque está calor. E, gente, é horrível conviver com pessoas que têm visão de corvo. Se estava no Brasil, está ruim. Se está na Europa, está ruim. Por quê? Porque não é o lugar, são os olhos. Não é o lugar, são os olhos. E nós precisamos cuidar disso, porque quando os nossos olhos mudam, o lugar também se transforma. A Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Ou seja, tudo à sua volta, o teu corpo, o seu interior, tudo vai brilhar. Mas se os teus olhos forem maus, visão do corvo, todo o teu corpo estará em trevas, e a Bíblia é muito forte com relação a isso. Ela diz, e que grandes trevas
serão. A verdade, meu irmão, é que dependendo da maneira como você olha uma situação, deixa eu te dar uma chave aqui, ó. Tudo que você crê, você atrai para você. Posso falar de novo? Tudo que você crê, você atrai para você. Ou seja, se eu olho para tudo à minha volta, é ruim. O meu casamento é ruim. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a esposa que eu tenho. Ah, pastor, mas você não conhece o marido que eu tenho. Eu não conheço o marido que você tem, eu não conheço a esposa que você tem, mas eu sei que você escolheu. Então é melhor você olhar com outros olhos. Sabe, tem gente que acha que filho é planilha de custos. Filho não é planilha de gastos. Filho, a Bíblia diz que é a herança do Senhor, mas dependendo do jeito que você olha para os seus filhos, é o tipo de relacionamento que você tem com ele. Se ele é um peso para você, não queira ter um relacionamento bom com ele, porque não vai acontecer. Agora, se você olha para o teu filho e diz, meu filho é bênção, meu filho é bendito, meu filho é a herança do Senhor, meu filho tem um propósito, meu casamento é uma bênção, a minha vida é uma bênção, a minha casa é uma bênção. Vamos mudar, meus queridos, a visão, como nós estamos enxergando as coisas à nossa volta. A cidade que você está é uma bênção, o emprego que você está é uma bênção, a casa que você mora é uma bênção. Você está entendendo? Aí o que acontece, meus irmãos, quando a gente muda a nossa visão, a gente começa a provar de coisas novas. Eu não sei o que aconteceu com Noé aqui. O que a Bíblia não afirma com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Mas alguma coisa muda em Noé, porque ele solta um corvo e o corvo volta. Se o corvo voltou, é sinal que não tinha tantos corpos lá como Noé pensava. O que tinha acontecido, Deus já tinha feito um milagre. Deus já tinha feito uma limpeza, Deus já tinha, eu não imagino, meus irmãos, Noé saindo da arca e tendo que sair assim, ó, por causa dos corpos. Eu não imagino também ele saindo com uma pá para ter que enterrar o mundo inteiro. Deus matou todo mundo, não foi isso? A gente sabe, mas Deus que limpou a terra. Deus que fez algo novo. E nesse entendimento, Noé, ele não solta mais um corvo. E eu não sei por que ele mudou. Quando chegar lá no céu, eu vou perguntar para ele. Eu tenho duas perguntas para fazer no céu. Por que ele mudou? E eu tenho uma outra. Quando a baleia pegou Jonas, que não era baleia, era um grande peixe, mas a gente aprende lá pequenininho que era baleia. Quando o grande peixe pegou Jonas, eu vou ter que perguntar para Jonas. Quando vomitou Jonas, eu quero saber se vomitou mais perto de Tarsis. Eu quero saber aonde que a baleia te deixou, né? Mais perto de Nínive, que era o propósito, ou eu preciso saber, eu tenho certeza que foi pertinho de Nínive, que ele deve ter sido vomitado. É Deus levando ele para o propósito, não, mas eu vou perguntar para ele lá. Isso. Aí o que acontece, meus irmãos? Voltando para o texto, porque de Jonas não tinha nada a ver, né? Então, a Bíblia diz que Noé, ele muda. Primeiro ele solta um corvo, mas depois ele solta uma pomba. E aqui mostra bem claro os dois tipos de visões que um crente tem. Não estamos falando de gente do mundo, porque o cara do mundo ele tem só a visão de corvo. O mundo está um caos, mas a igreja não. O mundo pode estar dividido, mas a igreja não. O mundo pode estar indo de mal a pior, mas Deus continua cuidando dos seus. A igreja permanece firme. Você está entendendo? Mas aqui dentro da igreja, tem gente que entra e continua tendo a visão do corvo. Tudo é difícil. Agora Noé, ele muda. Ele não solta um corvo. A Bíblia diz que ele recolhe o corvo e aí ele solta uma pomba. E a pomba mostra o novo tipo de visão que nós precisamos ter. Não é a visão do caos. É a visão do Deus que controla o caos. É a visão do Deus que transforma. É a visão do Deus que faz. E é tão interessante que ele solta uma pomba. E a pomba depois, porque acontece isso duas vezes, na primeira não traz nada, mas na segunda a pomba traz algo para ele. O que a pomba traz para ele? Um ramo de oliveira no bico. Aqui tem uma mensagem de um novo começo que é maravilhosa e que vai servir para alguns aqui essa manhã. Deus tem sempre um novo começo para nós. Enquanto nós estamos pensando que está um caos, que vai ser difícil, e agora os preços estão subindo, como que eu vou ter provisão, como que eu vou ter isso? Enquanto a gente fica no meio da nossa ansiedade, preocupado, Deus já estava, queridos, fazendo algo novo. Vocês imaginem o nível de chuva que deu. Eu não sei se você já viu uma grande enxurrada. E mesmo a gente tendo visto já uma grande enxurrada, nada se compara ao dilúvio.
Mas quando tem uma grande enxurrada, você imagine, não sobra árvore, não sobra casa, não sobra nada. A enxurrada, as águas levam tudo. Agora você imagine já ter um ramo de oliveira no bico. O que estava acontecendo, meus irmãos? Deus já tinha feito uma limpeza na terra. E Deus já tinha ordenado as árvores para que crescessem, para que frutificassem. Deus já tinha feito algo novo. Então Noé, com a visão de que lá fora estava o caos, mas enquanto Noé estava dentro da arca, sem saber o que estava acontecendo lá fora, Deus já estava trabalhando lá fora. Eu não sei qual é a tua estrutura hoje, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas deixa eu te dizer, Deus já está preparando e transformando coisas à sua volta. A verdade é que a Bíblia diz, eis que faço coisas novas no meio de vós. Deus está sempre fazendo algo novo no que diz respeito aos seus, dos seus filhos Ele cuida. A Bíblia diz que nós, pais que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Meu irmão, você acha que Deus não vai cuidar de você? Você acha que Deus não vai controlar todas as coisas ao redor da sua vida? Fui moço e agora fui velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Tem o Deus que controla. Enquanto nós pensamos que está um caos, Deus já está trabalhando, Deus já está fazendo algo novo. Eis que eu te digo essa manhã, em breve você entrará no novo. Deus está fazendo coisas novas no meio do seu povo. Mas para mim o mais importante desse versículo não é essa primeira fase, porque Deus está sempre fazendo coisas novas. Para mim o importante desse versículo é a pergunta que é feita. Ele diz assim, eis que faço coisas novas no meio de vós. Aí presta atenção agora. Ele diz assim, porventura não o percebeis? Ou seja, Deus está sempre fazendo coisas novas. Mas tem gente que está com a visão da pomba e está percebendo o novo. Você está entendendo? Tem gente que está com a visão do corvo e está no meio do caos. Tudo é ruim, tudo é difícil. E aí, enquanto você tem essa visão só do difícil, você não consegue entrar no novo de Deus. Eis que faço coisas novas no meio de vós. Porventura não os percebeis? Abrirei um caminho no deserto, rios no ermo. É Deus que faz. Mas você está entendendo? A nossa visão faz com que a gente entre ou não entre na próxima estação. A Bíblia diz então que a pomba volta com um ramo de oliveira no bico. Aqui tinha um sinal profético muito claro. Deus tinha mudado a visão de Noé. Deus tinha mostrado que ali Deus já tinha feito algo novo. Tinha uma nova terra para que Noé pudesse entrar. E o ramo de oliveira no bico deixa muito bem claro uma mudança de tempo de estação. Deus diz, eu agi com juízo e acabei com a geração. Mas virá um dia aonde o meu filho, o rebento de Jessé, ele virá. Jesus, quando foi batizado, a Bíblia diz que Deus fala com ele, dizendo, este é meu filho amado em quem minha alma tem prazer, e uma pomba desce dos céus. E ali nós temos o cumprimento dessa palavra aqui, é a pomba com o ramo, Jesus Cristo. O mundo não será destruído mais por causa do pecado. Por quê? Por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o ramo da oliveira. Não tem como eu pensar nesse ramo de oliveira sem pensar no texto que diz a esperança para a árvore. Que mesmo cortada, ao cheiro das águas, ela se renovará. E não cessarão os seus renovos. Ou seja, de tempo em tempo, quando estamos nas águas, no cheiro das águas, tem renovo para a nossa vida. Eu não sei se você está passando por uma estação de sequidão, uma estação difícil, mas eu vim aqui te dizer essa manhã, tem um novo tempo, tem uma nova estação. Jesus Cristo está no controle da sua vida. Não temas, eu sou contigo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Ele está conosco todos os dias, a minha segunda é boa. A minha terça é maravilhosa, a minha quarta também é. Por quê? Porque Jesus está comigo. Muda a sua visão. Não importa a terra onde você está, importa quem está com você na terra. Jesus está aqui.
Dentro desse entendimento, queridos, ele é o rebento de Jessé. Olha o que o livro de Isaías diz a respeito disso. Eu vou só ler aqui, não precisa nem você abrir. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Queridos, Jesus é esse ramo de oliveira. O Espírito desce sobre ele e ali tinha uma nova estação, um novo momento. Essa é a mensagem para Noé. Agora, muitas vezes, queridos, nós não falhamos por ouvirmos a voz. Mas às vezes nós erramos com relação ao tempo do cumprimento da palavra. Quantos aqui já receberam palavras do Senhor para a sua vida? Quantos aqui acertaram o tempo de viver essas promessas? Ninguém? Aí, ó, tem gente que acertou. Concordam que às vezes não é difícil a palavra? Concordam que às vezes é difícil o tempo? E tempo é uma coisa muito importante. Eu e minha esposa, nós não podíamos ter filhos. Deus nos deu 2 filhos. O filho que eu não podia ter, hoje o milagre já está maior do que eu. Porém, o meu filho mais velho, ele nasceu antes do tempo. Eu nem posso chegar para ele e falar assim, espera, rapaz, você esperou 9 meses para nascer. Ele diz, pai, eu não esperei 9 meses. Porque ele nasceu com 7 meses, 29 semanas. Nasceu com 1,6 kg, com um monte de problemas. Mas por que ele nasceu com um monte de problemas? Porque ele veio antes do tempo. Também uma gravidez não pode deixar mais do que 40 semanas, senão também vai perder. Então nós precisamos entender que uma palavra, quando ela está sendo gestada em nós, ela tem um tempo para que aconteça. Se eu faço antes do tempo, e eu tento entrar naquela herança antes do tempo, o filho pródigo te explica o que acontece. Então nós temos um tempo certo, um momento exato para cada estação. Não sei porque que eu falei, ia falar Moisés aqui, não sei porque que Moisés caiu na palavra agora, Moisés não tem nada a ver, era Noé. Então tira o Moisés e entra o Noé na palavra de novo. Noé, ele tinha uma visão errada, Deus transforma a visão dele e dá uma nova palavra. Mas agora ele precisa do tempo para viver a próxima estação. Ele solta a pomba. E a pomba, 7 dias ele espera. E é interessante 7 dias, porque 7 na Bíblia é o número da perfeição. Tinha um tempo exato para que Noé precisasse sair da arca. E aí a Bíblia diz que ele solta a pomba, e quando ele solta a pomba não volta mais. E quando a pomba não volta, é o sim de Deus, é o sinal de Deus, para que Noé possa dar um passo para fora da arca. Agora vamos ser bem sinceros, queridos. Quem acha que a arca foi boa para Noé? Quem acha? Quem não gosta de levantar a mão é porque vocês não gostam mesmo? Ou porque vocês acham que foi ruim? Então eu vou fazer diferente. Quem acha que a arca foi boa para Noé? Beleza. Quem acha que a arca foi ruim? Foi ruim? Quem não acha nada, porque não levantou a mão em nenhuma das duas? O negócio é não levantar a mão mesmo? Beleza. Veja só. É muito difícil dizer que a arca não foi boa para Noé. A arca salvou a família de Noé. Concordam? Ou seja, a arca foi o instrumento que Deus mandou Noé construir para salvar a sua família. Salvou. Porém, o tempo mudou. A estação mudou. A visão de Noé do que tinha lá fora mudou. Imagina só se ele continuasse dentro da arca. Imagina só se ele continuasse dentro da velha estrutura. Teria sido bom? Não. Mesmo que ele colocasse telão de LED dentro da arca.
Podia fazer a nova mobília, né? Podia ter ido, comprado tudo, deixava só os animais saírem para não ficar tanto cheiro ali dentro, e aí pegava e arrumava tudo. Mas ele não viveria o novo de Deus. Eu brinco que a hora que Noé saiu da arca, na verdade ele podia passar no cartório de registro e registrar o mundo inteiro no nome dele. Imagina o quanto que ele ia pagar de imposto. Mas a verdade é que a terra toda era dele. Mas ele precisou ter fé para entrar na próxima estação. E essa fé, primeiro ela começa quando eu largo de uma estrutura que ela foi boa. Porque, gente, largar do que foi ruim é fácil. Concordam? Largar do que é ruim é fácil. Mas o difícil é você largar de algo bom, porque Deus tem algo melhor, Deus tem um ótimo. E tem um monte de cristão que ele vive no bom. Ah, mas aquilo foi bom. Tem gente que você conversa, o cara conta testemunho de 20 anos atrás, porque os de agora ele não tem. Daí ele tem que falar do que aconteceu lá. Então lá atrás a música era boa, lá atrás a igreja no Brasil era boa, lá atrás... Quando que a gente vai largar da velha estrutura que um dia ela foi boa, para eu poder viver o novo? Vocês estão entendendo? Porque tudo que eu creio, eu atraio para mim. Se eu ainda continuo crendo só no antigo, no velho, no que Deus fez há não sei quanto tempo, eu perco o novo que Deus está fazendo. Quando a pomba não volta, é o sinal profético para eu dar um passo para fora da arca. Para fora da velha estrutura. E eu não estou dizendo que a estrutura foi ruim. Vocês estão me entendendo? Mas para que possamos viver o melhor, às vezes a gente precisa deixar aquilo que foi bom, e às vezes era até o melhor, mas era para aquele tempo. E hoje não é mais o melhor. Talvez Deus está trazendo uma direção profética para alguns aqui. Você ainda está agarrado em estruturas como a arca. E Deus está dizendo, larga disso, porque eu tenho um novo para você. Talvez, e eu declaro isso com muito temor, tem um vento de mudança que virá para alguns aqui. Aonde você vai entender, Deus está me levando para algo maior. Pode ser no seu emprego, pode ser no seu ministério, eu não sei em qual área, mas uma coisa eu sei, Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, a tua pombinha já foi, meu irmão. Diga para a pessoa que está do seu lado, ó, a tua pombinha já voou. Ó, a tua pombinha, ó. E às vezes a gente quer ficar lá dentro da arca, dentro da velha estrutura. E falando sobre velhas estruturas, muitas pessoas não vivem o melhor na família porque ainda estão numa velha estrutura. Tem gente que diz assim, eu sou assim dentro de casa porque o meu pai era assim. Quando que você vai largar a estrutura do teu pai? Não é teu pai que casou com a tua esposa. Quando que a gente vai ficar sempre, até quando a gente vai ficar sempre reagindo com trauma? Tem gente que descobre os traumas, e eu tenho verdadeira preocupação com isso. Porque tem gente que diz que há 30 anos ele não tem pai, ele sofre com paternidade. Tá, mas você não encontrou o pai celestial? E ele não supre você? E tem gente que fica lambendo as feridas e estruturas velhas e não vive o novo. Tem gente que diz assim, eu não falo eu te amo para minha esposa porque eu sou grosso mesmo, porque meu pai já era grosso, porque meu avô era grosso. Tá, mas a Bíblia diz que o amor de Jesus pelo Espírito Santo foi derramado no teu coração. Quando que você vai mudar e vai conseguir falar eu te amo para tua esposa? Quando que você vai largar das estruturas velhas e vai decidir entrar no novo para sua família, no novo para os seus filhos? Tem gente que não abraça o filho. Tem gente que não entra no mundo do filho. Sabe por quê? E o pior é essa resposta. Ela diz, não, eu não faço isso porque meu pai não fazia. E daí que seu pai não fazia, hoje você conheceu Jesus. E Jesus faz. E você tem que ser parecido com Jesus e não com seu pai. Você tem que ser parecido com Jesus. E aí quando você se abre para o novo, o amor de Deus vai começar a envolver sua vida. Vai começar a envolver a sua família. Você vai viver uma nova estação. Eu vim aqui essa manhã para dizer, dê um passo para fora dessa arca. Dê um passo. Saia em direção ao novo chamado que Deus tem para você. Sabe o que é interessante? Com isso eu já vou terminar. Quando Noé ele dá um passo,
Ele leva toda a sua família para algo novo. Isso é importante. Tem homens que estão travados em situações do passado, em estruturas do passado. Queridos, tem igrejas que estão travadas em estruturas passadas. Quando Deus me trouxe essa palavra lá em Guarapuava, nós decidimos mudar a igreja. No meio da pandemia, que era o momento financeiramente mais difícil, vocês concordam? Não estávamos tendo culto. Deus falou, Eclis, eu quero algo novo. Nós colocamos toda a estrutura da igreja abaixo, ficamos só com as colunas. Começamos a nos reunir num ginásio que nós tínhamos do lado. Fizemos uma igreja nova durante a pandemia. O pastor Luciano foi lá nos visitar. Quando ele entrou na igreja nova, ele brincou comigo e falou assim, ô Eclis, acabaram todas as minhas memórias. Eu falei, pois era isso que a gente queria, Luciano. Eu não quero mais a memória do que foi velho e ficar no que foi velho, eu quero viver o novo. E aí, queridos, a igreja está maravilhosa. A igreja está ativa. A igreja está feliz. Quando a igreja entrou no novo, eles nem lembram da arca mais. Sabe por quê? Porque você tem um mundo inteiro. Por que você vai viver num quadradinho da arca? Dividindo com um monte de animal. Mas tem gente que ainda acha que essa estrutura é boa e Deus está dizendo, eu quero ampliar tua visão. Enquanto você está aí nervoso por causa do salário que você está recebendo e está preocupado, Deus já está pensando na criatividade, nos novos projetos, nas coisas novas que Ele quer te dar. Sabe, você parar de ter mentalidade pequena, sonhe grande, porque Deus é grande. E deixa eu te dizer mais uma coisa, não falei isso no outro culto, talvez é porque serve para alguém aqui. Se é de Deus, a gente sempre vai precisar sonhar grande. Porque se o nosso sonho a gente consegue alcançar, então o sonho é nosso, não é de Deus. Está entendendo? Agora, quando é de Deus, sempre vai ser maior do que nós. E a gente sempre vai precisar de um milagre. Mas por que não? Milagre é para isso, meu irmão. Milagre é para você sair da arca e conquistar o mundo inteiro. E aí quando a gente sai da arca, em fé, porque precisa ter fé para sair da arca. Bem, na verdade, precisa ter mais fé para sair da arca do que para entrar nela. Concordo? Porque a arca era a segurança. Um monte de gente tinha morrido. E eu preciso ter fé para dar o passinho para fora. E talvez você precisa ter fé para dar alguns passos que Deus já está esperando de você há muito tempo. E cuidado para você não perder o tempo perfeito, os 7 dias. Talvez hoje você vai tomar uma decisão. Eu estou indo em direção ao meu propósito. Agora presta atenção. Falei que com aquilo eu ia terminar, mas acho que vou terminar agora. O Luciano sempre mandava a gente ficar em pé e falava mais 15 minutos, né? Sei. Né? Então daqui a pouco eu vou pedir para você ficar em pé e vou falar mais 15 minutos, beleza? Quando não é sai, presta atenção nisso. Ele começa a viver o novo. Saiu da arca, venceu a velha estrutura, que é o que vai acontecer com muitos aqui hoje. Ele começa a viver o novo, a Bíblia diz que ele levanta um altar. Deus tinha uma promessa para a família de Noé. Ele diz, eu vou salvar vocês, eu vou destruir aquela geração, mas eu vou salvar vocês. Essa era a promessa. Ele entra, alcança a promessa, a pomba não volta, ele precisa sair, mas quando ele sai, vem uma outra promessa sobre ele. A Bíblia diz que quando o cheiro da fumaça subiu diante do Senhor, Deus sentiu o cheiro, porque Deus gosta de um churrasquinho, meu irmão. Quando ele sentiu o cheiro daquela gordurinha assim, ó, a diferença é que Deus não dá problema no coração. Né? Aí Deus sentiu o cheiro da gordura, Deus traz uma outra promessa para Noé e diz assim, eu não mais destruirei a terra com água. E eu coloco o meu arco nos céus. Você tem noção que ele sair da arca mexe com céus e terra? E aí ele diz, e eu vou colocar o meu arco no céu, Noé, para lembrar desse momento que você me obedeceu e eu não vou destruir mais a terra. Deixa eu dizer algo para vocês. Até hoje você sabe que isso acontece. Queridos, cheguei 7 horas da manhã de alguns dias atrás em Lisboa. Eu chegando em Lisboa, olhei pela janela do avião, o arco da aliança.
E, gente, eu falei, Deus, o Senhor é tão maravilhoso. Deixa eu te falar, posso ir um pouquinho mais fundo? Posso? Posso? Vocês acompanham comigo? Não estão com muita fome, hein? Porque essa hora, para mim, o meu estômago já lembra que eu tenho que comer, entendeu? Mas vamos que vamos, é coisa de gordinho, mas vamos lá. Vou um pouquinho mais fundo com vocês. A Bíblia diz que Deus falou, por causa da tua obediência, por causa do cheiro do sacrifício que subiu diante de mim, eu não vou mais destruir a terra com água. E eu colocarei o meu arco nas nuvens, para sempre lembrar desse compromisso que eu fiz contigo. Só que lá em Apocalipse, João está tendo uma visão do trono. E quando João tem uma visão do trono, a Bíblia diz que ele, quem estava no trono, era como jaspe. Aí o texto fala até de uma outra pedra preciosa. Fala de quem está no trono. Mas João fala do que está ao redor do trono. E aí João diz que ao redor do trono tinha um arco, como o arco da aliança. Ou seja, Deus não colocou o arco da aliança só nos céus. Deus colocou o arco da aliança ao redor do trono dele. Pega essa verdade. Ou seja, toda vez que Deus está no seu trono e Ele olha para nós sobre o prisma do arco da aliança. Eu tenho uma aliança com esse povo. Você acha que Deus não vai cuidar de você? Você acha que o problema é o arrendamento que está subindo? Você acha que o problema mesmo é porque agora está tendo inflação aqui? Você acha o problema mesmo é porque está chegando muita gente aqui? Sério mesmo que você acha isso? Deus, quando Ele olha para você, do trono dEle, o Deus que comanda todas as coisas, quando Ele olha para você, Ele olha pelo prisma da aliança. Agora, o que é aliança? Tudo que é de Deus é meu. Mas tudo que é meu é dele. Essa manhã, alguns precisam dar um passo para fora da arca. E quando você der esse passo, você vai perceber que as promessas que Deus tinha para você, elas serão aumentadas. Eu quero que você se coloque em pé nessa hora.